Pessoal, essa é talvez uma das mentiras repetidas mais importantes que a gente tem que resgatar um pouquinho do histórico. Lá em 2016, não sei se vocês lembram, o BT adotou uma narrativa golpe, do golpe institucional, do golpe, né, dos ditadores, né, que estavam trazendo de volta um cenário de 1964, né, para o Brasil, né? Então ele fez ali, vocês lembram da Petra, né, o famoso documentário que foi pro Oscar. Então naquela época os petistas repetiam ad nauseam a questão do golpe. Só que eles estavam sozinhos naquela época, né? Mas quando o presidente se elege em 2018, uma outra parcela do cenário político, sobretudo o tucanato, né, adere a essa narrativa de enfraquecimento das instituições democráticas, né, que era exatamente a narrativa do PT, né? Então os tucanos se juntam aos petistas para dizer que há aí no Brasil uma espécie de volta aos ares de 1964, né, que o então governo eleito democraticamente por 57 milhões de votos queria de fato, né, absorver as instituições. E foi exatamente essa narrativa utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para bloquear a agenda que ganha em 2018, ou seja, sob pena de haver um golpe institucional no Brasil, o STF muitas vezes, né, intervém no governo federal de forma abrupta, aí sim de forma antidemocrática, né? Tudo em nome, né, de uma normalidade institucional, né, dos ataques às instituições que nunca vieram, né? E aí se criou aí algumas palavras, né, como os atos antidemocráticos, ou seja, todas aquelas manifestações que aconteciam desde 2013, da noite para o dia, nos idos de 2020, viraram atos antidemocráticos. Então as pessoas que foram se manifestar nas ruas, né, da noite para o dia, foram criminalizadas, algumas inclusive presas, gente, né? A gente tem esse capítulo negro na história do Brasil, onde a gente perde direitos aí civis importantes de conquista, né, em uma democracia ocidental. Então, em nome de uma narrativa, em nome de uma suposta proteção das instituições, se cria, né, essa narrativa dos atos antidemocráticos, e essa narrativa, ela materializada, ela vira ação política e se prende pessoas. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Quem realmente balança as instituições do Brasil são esses mecanismos, né, que interferem no governo federal, que teve 56 milhões de votos, e esses 56 milhões de votos que são o ápice da democracia, né, que precisam ser respeitados. E eles não foram respeitados, né, por essas instituições aí que, a margem da lei, a margem da Constituição brasileira, tem agido de forma sorrateira em cima das liberdades dos brasileiros. A questão do discurso de ódio é a mesma coisa. O discurso de ódio não quer dizer, de fato, o discurso de ódio, porque ele só é aplicado a um espectro político, né? Quando a gente avalia, né, frases como fogo nos fascistas, né, da esquerda, a gente vê que não há nenhum tipo de ação penal, nenhum tipo de ação censória nas redes sociais por parte de quem fica falando, né, que discurso de ódio é uma causa importante, né, que o Brasil precisa cuidar com carinho. Então, na verdade, discurso de ódio é só mais uma ferramenta de linguagem para pegar e censurar a direita, né, para pegar e enfraquecer a direita nas redes sociais. Ninguém prega mais o ódio como essência política do que a esquerda, né? A esquerda precisa do outro, né, para ter a sua filosofia de pé. E o outro de forma, muitas vezes, letal, né? A esquerda tem aí no seu histórico milhares e milhares de cadáveres inexplicáveis nas suas costas. Então foi criado no Brasil uma série de inquéritos ilegais, estes sim antidemocráticos, né, que fez com que as pessoas perdessem a liberdade no Brasil, tivessem medo de se manifestar nas redes sociais, muitas vezes não conseguindo, né, se expressar da forma que eles queriam, por medo. Né, por medo de ter a sua vida devassada, de ter a sua conta cancelada, de ter os seus sigilos quebrados, que foi algo que aconteceu de forma muito ruim no Brasil nos últimos 2, 3 anos. Isso continua a acontecer, né, de uma forma lamentável, né, os inquéritos que nunca acabam. Um é inclusive chamado de inquérito do fim do mundo, e são esses inquéritos mesmos os antidemocráticos, né? O que dá para perceber é que esses inquéritos, eles atuam, né, como uma espécie de ferramenta para dissolver, né, toda a associação política que aconteceu na internet
desde 2013, né? Nas mídias sociais sobretudo. Ao que parece, exatamente esse é o objetivo, né? Fazer com que essas mídias sociais, essas redes que modificaram resultados políticos a partir de 2018, elas percam força justamente num período eleitoral, que é esse exatamente que a gente está vivendo. Então, por isso, esse cuidado redobrado, mas a gente não pode arredar pé, a nossa liberdade é algo inegociável, a gente jamais pode deixar de falar aquilo que a gente pensa. Né? Então, esse é mais um dos fatores que faz essa eleição de 2022 ser praticamente um plebiscito entre o bem e o mal.